Hoje eu trago uma análise psicológica do livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E antes de começar essa troca dialética, eu tenho algumas perguntas para você. Quem é você quando o seu saldo na conta bancária e bens não representam absolutamente nada? A civilização é uma farsa? Somos frágeis ou fortes em essência? A decadência se revela apenas frente à privação do mais básico? Já imaginou a humanidade inteira reduzida ao estado mais primitivo? Quem é você na tensão? Quem é você quando não tem mais nada a perder? Tem uma música do Capital Inicial chamada 4 vezes você, e o refrão é: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Fiquem com esse barulho que eu volto depois da vinheta para analisarmos juntos todos esses pontos. Vamos ao contexto. Esse livro é uma distopia, o qual o contexto da história é um mundo hipotético, uma metáfora para transmitir uma mensagem. Para embasar a análise do livro, eu também assisti ao filme, que inclusive tem algumas cenas que foram gravadas no centro de São Paulo. Resumindo a história do livro de uma forma bem objetiva. As pessoas, de forma abrupta e sem sintomas pré-existentes, ficam cegas. Mas uma cegueira branca. O primeiro cego, ele chega a comparar a sua condição como se estivesse em um mar de leite. O governo, em uma tentativa de conter a disseminação, isola os primeiros cegos em um sanatório abandonado, né? E aí a mulher do médico é a única que consegue ver. E para ajudar e acompanhar o marido, ela mente que está cega. A forma de escrita do Saramago é muito particular. Não tem travessão para indicar diálogos, apenas vírgulas, o que causa um certo desconforto e estranhamento. Portanto, demanda uma leitura mais atenta. Afinal, o que representa a cegueira branca? É a do tipo que não escolhe classe social ou sexo. Simbolicamente, a cegueira branca representa o fato de que não vemos o outro e tentamos encaixar o que identificamos nesse outro aos nossos próprios padrões. Portanto, eu já quero começar a análise pela mensagem que o livro quer passar. Como o foco dos meus vídeos é sempre a ênfase no aspecto psicológico, eu vou trazer para vocês um conceito que o Freud chama de transferência. E todos, sem exceção, fazemos transferência. Nas interações, sempre depositamos conteúdos que, em maior ou menor grau, não tem nada a ver com o outro, e sim com nós. A transferência é a repetição de aspectos e dinâmicas que nos são familiares. Para ficar mais claro, podemos falar em comparação. Afinal, a comparação, ela serve para quê? Para tentarmos encaixar o novo em algo que conhecemos. Sendo assim, eu me torno um cego frente aos outros, ainda que a visão esteja muito preservada. Outro exemplo que eu acho mais fácil é quando você acaba de conhecer alguém, ou olha rápido para alguém na rua, ou observa alguém de longe. Normalmente, já temos um pré-conceito sobre como achamos que essa pessoa é e vive. E esses pré-julgamentos vão sendo construídos pelo modo como a pessoa se comporta, pelas roupas que usa, se está acompanhada, etc. Ou seja, as primeiras impressões são criadas a partir de um modelo que já nos é familiar e transferido para o novo. Vou dar, inclusive, um exemplo pessoal. Sempre que eu via uma mulher ou os pais com filhos muito pequenos, eu imaginava que eles eram infelizes. E na lógica ilógica da generalização, eu não percebia que, embora eu não conhecesse essas pessoas, eu me sentia muito esperta em atribuir um viés negativo e, de fato, achar que se sentiam assim. Isso é um tremendo erro. Isso é transferência. Isso te faz cego. E não me diz nada, e também não te diz nada sobre a pessoa a qual você observa, mas diz muito sobre você. O psiquiatra David Zimmerman fala que a transferência é uma relação entre passado e presente, imaginário e real. A mensagem do livro também remete a uma das minhas frases favoritas.
A maioria de nós nasce com bons olhos, mas algumas coisas só o conhecimento nos faz enxergar. Inclusive, eu pesquisei o autor ou a autora da frase e eu não achei. Se vocês souberem, deixa o nome escrito nos comentários, eu ficarei muito grata. Esse livro é uma troca dialética, que depois dele ou desse vídeo, você possa enxergar melhor o outro, o que demanda um exercício constante, inatingível. Nunca conseguiremos enxergar o outro em sua totalidade, mas dá para melhorar muito. Antes de voltar a falar do livro, eu gostaria de ler para vocês um trecho de um dos meus textos favoritos da psicanalista brasileira Ana Sui, e que conversa com a mensagem dessa obra. Não somos apenas cegos, mas também somos surdos frente ao outro. A gente escuta mal. Pensa que compreende o que o outro não disse, entende o que a pessoa disse antes que ela termine de dizer, interrompe o que o outro está dizendo para falar o que pensa do que se supõe que ele dirá. Entender é grave. A gente escuta mal. Querer saber a palavra que o outro esqueceu, acredita que sabe o que o outro sentiu, quando nunca se viveu o que o outro viveu. Ninguém veste a pele do outro, ainda que o suponha. O texto completo está nas redes sociais dela. Vou deixar o nome aqui inscrito. Há entre os primeiros cegos algumas afinidades. O motorista de táxi, ele levou o primeiro cego ao oftalmologista. O policial, ele levou o ladrão para casa que ajudou e roubou o primeiro cego. O ajudante de farmácia, ele vendeu o colírio para a rapariga de óculos escuros que estava com conjuntivite. Por isso os óculos. Isso justifica porque ela usa óculos. A criada do hotel ajudou a rapariga de óculos escuros quando ela gritou que estava cega. Em um primeiro momento, eles não fizeram todas essas conexões. Como a narrativa ela é em terceira pessoa, o autor ilumina alguns aspectos e esse ponto em específico representa que há muito mais que não sabemos do que o que sabemos. Como se, embora não sejamos da mesma família, estamos todos de algum modo conectados. E deixamos de nos atentar que muitas vezes uma atitude de alguém que não conhecemos pode influenciar nosso dia, nossas escolhas ou a nossa vida inteira. Um exemplo para ficar mais claro. José Saramago disse que teve a ideia para essa história em um restaurante enquanto aguardava seu pedido. Ele disse que olhou em volta e pensou: e se as pessoas não enxergassem nada? Portanto, houve algo ou alguém que o influenciou nesse ambiente e muitas dessas pessoas, as quais ele jamais trocou palavras. Um adendo. O José Saramago, ele é um autor português. Essa versão que eu li, ela não está no português do Brasil. Portanto, tem termos como gajo, que eles usam para falar de alguém que não sabem o nome, camarata, que remete a alas, e o mais importante, rapariga, que no português de Portugal é apenas garota. A personagem da rapariga de óculos escuros, ela trabalha com programa, mas o termo rapariga é apenas garota em Portugal. E eu faço esse paralelo porque esse contexto, o contexto da palavra rapariga no Brasil, ele é bem pejorativo. Uma característica bem marcante nesse livro é que os personagens não têm nome. Saramago fala que um cachorro ele conhece o outro pelo cheiro. E nessa distopia, tudo mudou. Então não serve de nada saber os nomes, porque é uma ressignificação da identidade e de conhecer o outro. Agora pelo cheiro e pelo timbre de voz. Os personagens, portanto, são identificados pelas suas funções. E esse detalhe representa como vemos as pessoas, ou seja, pela função. Uma representação das dinâmicas, das relações que estabelecemos de um modo geral. Por exemplo, quando vamos ao caixa de um supermercado para passar a compra, alguém pergunta o nome do ou da atendente? Esse livro ressalta essas relações, que por hábito vemos os outros através da função que desempenham. Mas naquela situação, a função também não ajuda muito. O que é um médico sem olhos e sem remédios? Quando tem brigas, alguém fala, chama a polícia. E Saramago diz, polícia cego não é o mesmo que cego polícia. Estratégias de adaptação foi outra coisa que eles tiveram que pensar para se familiarizar no ambiente sem a visão. Então eles rasgaram tiras de cobertor para fazer uma espécie de corda para guiá-los até o banheiro, por exemplo,
e contar e gravar o número de passos entre uma ala e outra. E a distância entre passos, né, entre a porta que pegavam comida e as suas camas. Eu percebi que nesse livro, Saramago tem uma narrativa mais filosófica do que lírica ou poética. Portanto, um detalhe que se repete são os paradoxos, as contradições, o indivíduo ou individual, como cada um reage frente à mesma situação. E para explicar isso, eu vou voltar um pouco, garanto que vale a pena. Vamos à reação de cada um quando ficam cegos. O primeiro cego, ele entra em estado de negação. Depois ele se pergunta por que com ele. O ladrão se autocensura dizendo que estava naquela situação não pelo roubo do carro, afinal ele não colocou arma, mas por ter ajudado o primeiro cego. O médico, ele lembra-se de um poema de Homero e ficou mais preocupado em avisar a mulher do que com a própria inusitada cegueira. Daí ele pensa mais estrategicamente e no coletivo, né, também, e avisa as autoridades sanitárias sobre a catástrofe nacional. A rapariga de óculos escuro, em estado de pânico, sai do quarto de hotel ainda nua e a empregada do consultório chora desesperadamente. E aí, como essas afinidades se conectaram? O primeiro cego, ele ficou cego no trânsito. O ladrão diz que pode ajudá-lo a chegar em casa e depois rouba o carro dele. O primeiro cego procura o médico oftalmologista, chega lá e tem uma fila de espera. Ele temia que se demorasse muito para ser atendido, a cegueira se tornasse incurável, portanto, ele solicita urgência. Daí, ele passa na frente da fila. A mãe do garotinho estrábico protesta, que estavam na frente, o velho da venda preta entende a situação e não reclama. Vão percebendo os contrastes e as diferentes reações frente ao mesmo fato. O autor ele faz muito isso. O ladrão ele ficou paranoico, não pelo peso de ter roubado o carro de alguém, em tamanha vulnerabilidade, mas por a cegueira ser algo contagioso. Então, quando ele estacionou o carro roubado para tentar se acalmar, ele ficou cego. Pela narrativa, parece ter sido o segundo a cegar. Há diversas ironias também assim na obra, né? E eu vou ressaltar várias. A primeira delas é que quem levou o ladrão à casa dele foi o policial. Nesse caso, o policial ainda não sabia que ele havia roubado o carro. Há também diversas questões sobre valores invertidos, ou melhor dizendo, como cada um interpreta os valores morais e éticos. Um exemplo é quando o ladrão diz que ficou cego pela boa ajuda que deu ao primeiro cego, né? E o primeiro cego disse que ele o ajudou, mas o roubou. O ladrão nega, já que não houve arma. O oftalmologista responde que não há em uma epidemia culpados, né? Todos são vítimas. O primeiro cego comenta o roubo do carro, que é importante para quem vê. Depois o roubo da comida, que é importante para quem está em estado mais primitivo. E o médico responde, a diferença é a arma. Outro recorte de valores ao avesso é quando, no desespero por comida, os cegos ultrapassam um limite que tinha sido definido entre até onde eles poderiam ir, e até aquele momento acreditava-se que a cegueira era contagiosa, né? Então, em um ato de medo e desespero, os soldados atiram e matam os cegos para se salvarem, né? Mas eles são cegos, né? Indefesos, que querem pegar comida. E no tumulto eles assustaram os policiais. E como o governo ele se comunicava por alto-falantes, depois desse ocorrido eles disseram, não tivemos culpa. E eu me perguntei lendo, né? Vocês querem convencer a quem? A eles ou a vocês mesmos? A mulher do médico é a protagonista, a única que não fica cega, mas em vários momentos ela desejou ser cega para não ver alguns mal intencionados receberem comida 2 vezes, sendo que as refeições eram insuficientes. Pensava que se soubessem que podia ver, ela seria transformada na serva de todos ou escrava de alguns, né? Então ela dava força para as outras pessoas, né? Então a rapariga de óculos escuros fala que ela era forte e se ela se desanimasse, não haveria salvação. Então ela era como um bálsamo para os outros. Como ela fazia parte da primeira camarata, era a que mais estava limpa e organizada dentro das condições que podiam manter
uma tentativa de tentar ali manter, inclusive, um mínimo de dignidade, já que as condições às quais foram colocados e as que se imporiam pelo escárnio de muitos em evacuar em qualquer lugar, né? Então, o ambiente como um todo, ele ficava cada dia mais insuportável, né? Muito mais cegos chegavam a cada dia e já mudavam os contornos do ambiente com cheiros mais intensos. Eu acho interessante um outro recorte que o Saramago traz, que nenhum ser humano, por mais bem dotado de imaginação e comparações, conseguiria imaginar toda aquela situação a qual a humanidade da distopia dele desceu, né? Ou seja, representa basicamente que, se você nunca viveu isso, não ouse achar que pode descrever com exatidão. Esse, para mim, é um dos pontos mais profundos, embora não seja a principal mensagem do livro, mas é uma amostra da humildade do autor em reconhecer que, se ele nunca viveu tal situação, portanto, jamais se considera hábil em descrever assertivamente algo que nunca viveu. Trazer para vocês um recorte da teoria do verniz social, que diz que, basicamente, somos, em essência, amorais e egoístas. Portanto, a camada de verniz são as regras sociais, culturais e religiosas que reprimem nossos impulsos naturais, permitindo assim o surgimento da civilização como a conhecemos hoje. Então, os bebês, eles são amorais. Ética e moral precisam ser ensinados. Os animais são amorais. Um leão não pensa, eu não vou comer tal animal porque ele acabou de dar filhotes, né? Tem aí uma família para cuidar, né? Ou seja, né? Essa é a base da teoria do verniz social. Pois bem, esse verniz da distopia do Saramago, ele começa a ruir. Então os cegos, eles foram deixados à mercê da própria sorte, tratados de forma cada dia mais degradante. Não lhes era dado remédio, a água era insalubre, as condições de higiene eram precárias e deploráveis. O mais pequeno corte pode virar uma tragédia. Essas condições, elas foram impostas a eles de forma proposital, como se eles morressem ou se matassem, extinguisse aí a cegueira, né? A mulher do médico, como a única que via, eu acho que ela representa a sorte. Eu não acho que ela foi a única a não ficar cega porque era uma boa pessoa, mas porque ela representa um elemento que está por trás do sucesso e de sobreviver, no sentido literal mesmo. Que elemento é esse? O acaso, a sorte. Nem sempre a técnica, o talento, as habilidades, as vocações ou até mesmo os contatos são suficientes. Existe também uma pitada de sorte. A hora certa no lugar certo, a hora errada no lugar errado. No livro, aviões caem porque pilotos ficam cegos. Mas pensando na sorte, acaso e trazendo para a vida real que os aviões caem, teve sorte quem perdeu o voo? Deu azar quem remarcou a data do voo e foi parar justamente no voo que compõe a baixa estatística dos aviões que caem? Houveram também acidentes de trânsito no livro, porque o condutor ficou cego. Novamente, trazendo para a vida real e o paralelo sorte, acaso ou azar. Tem gente que morre porque condutores dirigem alcoolizados ou dormem no volante e invadem a calçada enquanto tinha alguém em seu trajeto normal, indo para casa ou para qualquer outro lugar. Ou seja, nossa vida também depende da sorte. E ressaltar que, para entender melhor uma obra, é importante entender um pouco sobre a história do autor. José Saramago foi um autor realista, ateu, que obteve sucesso literário tardio, ainda que antes ele tenha publicado muitos outros livros. E me parece que ele amplia a mensagem do livro que esgarça a fragilidade humana com nossas limitações e também incerta e nada dentro do controle, a sorte. Portanto, o destino dos primeiros cegos ele seria diferente a depender da personalidade e do caráter de quem foi justamente o último par de olhos. No primeiro dia isolados, o garotinho estrábico, ele pede ajuda para chegar até o banheiro, né? Então a mulher do médico sugere que todos façam uma fila
assim já vão conhecendo o caminho, né? E ela vai na frente para guiá-los. O ladrão, intencionalmente, ele apalpa a rapariga dos óculos escuros e como ela estava de salto, né, ela o chuta e esse chute, ele vira um machucado grave. E a mulher do médico pede antibióticos ao pessoal do exército, né, que estava ali responsável por vigiá-los, e eles respondem que lá só entrava comida. Então ela volta e diz aos outros que o pessoal do exército estão cheios de medo e só obedecem ordens. Ou seja, ela justifica a situação ao qual foram deixados. Mas o autor, ele sempre mostra que existem opções e as que escolhemos remetem à nossa essência. Novamente, o aspecto psicológico, e ela pensa, né? E se soubéssemos dos nossos atos e prever as consequências? Mas a culpa é um elemento que corrói. Ela não agiu com a intenção de matá-lo, mas sim de se defender. Ela é uma das minhas personagens favoritas, justamente pelo que representa. O tipo de mulher que sofre preconceito tanto por quem procura seus serviços voluntariamente, quanto por boa parcela aí da sociedade. Ela cuida do garotinho estrábico, né? A mãe o deixou no hospital quando ele ficou cego, e aqui o autor faz um paralelo. A mãe dele não foi capaz de mentir que estava cega, como a mulher do médico, né? A mulher do médico, ela observa a rapariga de olhos escuros várias vezes dividir a pouca comida que tinha com esse garotinho estrábico. O tempo indefinido também é mais um aspecto que psicologicamente corrói e testa a esperança, a resiliência, a força, a fé e a motivação para resistir. Os cegos ainda tinham que lidar com a incerteza, a falta de notícias do mundo lá fora, a opressão de quem foi atribuído para resguardá-los. Isso te lembra algo? A mim me remeteu essa parte aos campos de concentração. O tempo indefinido ele é torturante e fez muitos condenados nos campos se suicidarem. No livro Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl, que viveu quase um ano em um campo de concentração nazista, ele fala sobre esse ponto como algo que, embora indefinido e incerto, define muitas escolhas definitivas. Os cegos eles sentiam falta de distração, como ouvir música, por exemplo. Ou que alguém contasse a história da Bíblia. Eu gosto de pensar na arte como um pano de fundo, imperceptível, mas indispensável. Aquilo que poucos percebem, mas que se for retirado, faz uma imensa falta. A arte, ela pode trazer felicidade, alento, esperança, e muitas vezes não sabemos explicar como esses sentimentos surgiram, mas a arte é tão indispensável quanto o afeto nos primeiros anos. Quando o velho da venda preta chega, ele traz consigo um rádio. A rapariga de óculos escuros pede para ouvir música, mas o velho enfatiza que o rádio funciona a pilhas. Deveriam, né, usar essa escassa energia somente para o mais emergencial, ou seja, se atualizarem das notícias, né? O que também, de algum modo, traz algum alívio. Os cegos que chegavam, eles não tinham suas malas revistadas. Daí vocês já podem pensar que alguém com certeza levaria uma pistola. Isso de fato aconteceu. Nessa luta pela sobrevivência, emerge todo tipo de caráter. Não demorou muito para surgirem grupos que Saramago denomina como cegos quadrilheiros, que impôs uma regra: pagar por comida. Ironicamente dizem: quem não quiser que se alimente das suas notas e joias. Nessa hora, algumas pessoas se sentiram roubadas e outros entregaram o que possuía com indiferença, porque não há no mundo nada em sentido absoluto que de fato nos pertença, né? Tem também outro debate paradoxal. Havia entre os cegos quadrilheiros um cego contabilista. O médico percebeu pelo ruído da picotagem que ele fazia a contabilidade em braille, né, que é uma escrita em alto relevo adaptada a deficientes visuais. Havia, portanto, um cego normal entre os cegos. Um cego com treino de cego é outra coisa, escreve o autor, né, é vantagem.
segundo o autor. Estou pegando assim mais a linha literal dele. Mas também é um recorte das facetas das múltiplas camadas dentro da civilização. Depois de alguns dias, a próxima estratégia dos cegos quadrilheiros foi colocar uns contra os outros, dizendo que ainda tinham objetos de valor escondidos, que tinham pessoas comendo às custas de quem deu tudo. Nessa hora, a gente está lendo, a gente se pergunta, será que dá para piorar? Pior que dá. E antes de piorar, o autor escreve: quem paga adiantado acaba mal servido. E aí a próxima regra foi: tragam as mulheres, caso contrário não comem. A maioria dos cegos ficaram chocados, revoltados, enojados, né? Havia outros que disseram que elas deveriam ir mesmo, né? Ao que uma das cegas pergunta, né? O que fariam se pedissem homens ao invés de mulheres? Alguém respondeu, né, que lá não havia maricas. Outra disse, e nem putas. E se existissem, elas não iriam fazer aquilo para alimentá-los às custas delas. Por fim, uma mulher de 50 anos com a mãe a quem não tinha como alimentar foi a primeira a declarar que iria, o que deu força às outras e assim meio que sem ter opções, né? As outras também manifestaram que iriam. E aqui mais um paradoxo. O primeiro cego disse que a mulher dele não iria. Ele argumentou que dignidade não tem preço. A rapariga de óculos escuros responde: pois bem, guarde-a para si e traremos comidas para vocês dois. Depois me fale, né, de dignidade quando comer a comida, que sabe o preço que pagamos para vocês dois não morrerem de fome. Horas antes dessa cena muito pesada a se concretizar, o médico ele vai até a cama da rapariga de óculos escuros e a mulher dele os observa. E aí eles têm juntos ali um momento de afeto. O médico acha que provavelmente a mulher dele não os viu, mas quando ele levanta para voltar à cama dele, a mulher dele suavemente coloca a mão sobre eles e pede que ele não se levante. Ele tenta se justificar, mas ela o interrompe e diz que se ele não disser nada, ela compreenderá melhor. A rapariga de óculos escuros começa a chorar, a mulher do médico sussurra ao ouvido dela: eu vejo. Ela diz que de algum modo já sabia, mas nunca disse nada, porque era um segredo que não lhe pertencia. E aqui eu entendo a mulher do médico. Com certeza o marido dela ter feito sexo com outra era o menor dos problemas dela. E não é que ela não amasse mais o marido ou que estivesse apática, mas aquilo que eles viviam era tão degradante que eu acho que isso estava na última lista de revoltas dela. Vale destacar também uma conversa entre a mulher e o médico logo nos primeiros dias. Ele diz: você cuida de mim e me limpa, que eu nem consigo mais te ver como minha mulher e sim como a minha mãe. Então, assim, ele sentia muita revolta por ter que depender tanto dela, como se ele voltasse ali à regressão da dependência da infância. Quando as mulheres elas foram em fila fazer, foi imposto, o Saramago descreve esse trecho da história com exatamente essa frase: uma fila grotesca, com fêmeas mal cheirosas e de roupas imundas, e custa a crer que a força animal do sexo se sobrepõe à do olfato. O primeiro cego, ele colocou uma venda nos olhos, enquanto a sua mulher foi se juntar a essa fila. Algo que eu considero muito simbólico, afinal, ele já estava cego. Mas acho que representa que ele desejava ter morrido a viver e ter que saber daquilo. Um mesmo fato, mas que ganha contornos emocionais diferentes, é uma condição degradante imposta por quem vê, e outra coisa é outra condição degradante imposta por quem compartilha a mesma tragédia. E ali eles não eram como uma família, mas eles eram semelhantes, apenas em desgraça. Para ficar mais claro o raciocínio, dói ser traído por alguém que não tenhamos vínculos fortes, como, por exemplo, um colega de trabalho. Mas dói muito mais ser traído por quem amamos. Só pela manhã, as mulheres voltaram. Saramago enfatiza outro paradoxo.
Os dois casados foram eleitos para pegar a comida. O primeiro cego, qual a esposa foi, o mesmo que cobriu os olhos com a venda, ele enfatizou decidido que não iria pegar a comida. Foram então o médico e o velho da venda preta. Uma das mulheres que foram, infelizmente, morreu, E aí houve perguntas, mas a mulher do médico disse que a causa não importava. Mas ela ainda quis dar a essa mulher alguma dignidade. Embora saibamos que não há palavras para abarcar que essa dignidade, ela veio ao preço de colocar água salobra em um balde sujo, com panos imundos, para limpar o corpo da mulher morta. Como se a purificasse, ao menos de uma sujeira que poderia ter sido humanamente evitada. Nessas cenas, quem é empático, é impossível ficar indiferente. Você tem que sentir alguma coisa, horror, revolta, ou, nessas partes, é como se lêssemos o livro e pensássemos, nos deu um final feliz, uma esperança. Mas nós não sabemos aonde Saramago vai nos levar. Ainda tem muitas páginas pela frente. E eu acho que o fato de a mensagem do livro ser passada dessa forma tão brutal e tão escancarada é uma manobra para reforçar a mensagem do livro. A mulher do médico, como a única que vê, ela ainda não fez nada justamente para evitar uma guerra e, portanto, mais mortes. Mas a situação, fez com que ela ganhe um impulso de justiça e com uma tesoura ela mata o cego-chefe. Por essa narrativa ser mais filosófica, depois de fazer o que ela nunca imaginou que faria, ela se pergunta, quando é necessário matar? E ela mesma se responde, quando já está morto o que ainda é vivo. Como previsto por ela, se instaura a guerra. Os cegos quadrilheiros querem vingança e ameaçam deixá-los morrer de fome. E aí alguns homens falam em entregar aos cegos quadrilheiros que matou o cego-chefe sob a seguinte premissa. Qual o problema em entregar as mulheres 1 ou 2 vezes no mês em troca de comida? Melhor mesmo é entregar a pessoa que arriscou a vida por todos, Que ótima ideia. Que pensamento a curto prazo. Querem ver outra posição frente ao mesmo acontecimento? A privação da necessidade mais básica e vital? O velho da venda preta responde que ele mataria com as próprias mãos quem se denunciasse, defendendo então a coragem da pessoa que matou o cego-chefe opressor. Diz que agora eles têm que lutar pelo que é deles de direito e acrescenta que agora é a vez dos homens. Porra! Tá vendo, gente? Dá para ter mais de uma reação frente à mesma situação. É isso que eu quero dizer com individualizar. O Saramago faz isso o tempo todo. É muito brilhante, é muito marcante. Bom, nesse confronto, tem uma cega que ela levou um isqueiro, e ateou fogo na camarada dos cegos quadrilheiros. A tragédia da distopia de Saramago conversa um pouco com a nossa atual pandemia, que fragilizou estruturas mentais e materiais tidas até então como imperturbáveis. Até aqui já se passou ali muito tempo, e vários soldados do exército, encarregados de cuidar deles, eles foram sendo substituídos à medida que os soldados que cuidavam dos cegos iam cegando. Com o fogo consumindo o lugar, os cegos sobreviventes eles saem para fora. E eles percebem que eles estavam entregues à própria sorte, não havia mais quem os vigiasse. Àquela altura, só existia apenas um único par de olhos que via, o da mulher do médico. Lá fora, ela os vê e pensa, que dependiam dela, como crianças pequenas dependiam das mães. Então, no caminho, ela olha os museus e pensa em toda a arte que não poderá mais ser vista pelas pessoas. A mulher do médico e o médico, eles acolheram na casa deles o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, a rapariga de óculos escuros, o garotinho estrábico e o velho da venda preta. Depois ela pede que alguém a acompanhe para buscar comida, contar os passos, reconhecer as esquinas com o tato. Ela disse que tinha medo de adoecer ou de cegar. E aí, outro detalhe que Saramago não deixou de lado foi que quando se é privado do mais básico, sentimos faltas de coisas muito simples no dia a dia.
E no primeiro dia, já na casa do médico, da mulher dele, eles tinham ainda, né, água em garrafa, né? E ela dividiu entre todos e eles saborearam aquela água limpa tanto tempo depois. Eu vou ler um trecho para vocês de uma fala que eu acho muito simbólica, né? Porque eu vi alguns vídeos, algumas resenhas sobre esse livro, e o pessoal falou que remete muito a em terra de cego, quem tem um olho é rei. Na verdade, esse livro até me fez lembrar dessa frase, mas não foi essa frase que eu pensei. Eu gostei mais daquela que eu mencionei no início, né? A maioria de nós nasce com bons olhos, mas tem coisas que só o conhecimento nos faz enxergar. Para mim, essa frase cabe melhor, mas agora eu vou ler uma frase que é muito, muito significativa para vocês do livro. Ela fala: é que vocês não sabem, não podem saber o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha, não. Sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Vocês sentem-no, eu sinto-o. Vejo-o. E agora, ponto final na dissertação. Vamos comer. Bom, esse não é o final, como vocês podem ver, ó. Ainda tem muita página pela frente. E tem aqui pelo menos umas 50 páginas pela frente, não vou falar o final, né? Se você já leu esse livro, me conta nos comentários e me contem também se vocês teriam interpretado de maneira diferente algum ponto que eu coloquei, ou se tem algum outro ponto que vocês acham interessante que eu não mencionei. E é isso, recomendo fortemente, tem o filme também. Valeu por ficarem até aqui.